Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Vanderleia Moura Moraes, a Leia do Joel e Leia Pastéis. Ela é administradora de empresas, empresária e empreendedora, proprietária do Joel e Leia Pastéis e criadora do Eu Amo Pastel. Olá, Leia, tudo bem? Tudo bem, Marta. Leia, conta pra gente a história de como você começou a fazer pastel. Na verdade, quem começou foi o meu marido. E essa é uma longa história. Vou começar a minha e depois a gente volta para a história dele. Eu trabalhava no União Barbarense, no financeiro, e comecei a namorar o Joel. Aí eu trabalhava tanto no União como ajudava ele aos finais de semana. Mas depois começou a ficar inviável, porque era muito cansativo e tal. Daí eu pedi para ser mandado embora do União e comecei a trabalhar só com o Joel mesmo. E a gente não tinha funcionário na época, então daí era eu, ele e mais uma pessoa só. Comecei a acompanhar ele em todas as feiras. Começou a aumentar as vendas, a gente começou a contratar um funcionário, e aí começou um funcionário, depois com o tempo mais um funcionário, e a gente começou a empreender, aumentar mais feiras, aumentar as vendas. Eu sempre tive um olhar empreendedor para tudo que eu fiz na minha vida. Então, quando eu cheguei na feira, eu vi que a feira era um potencial, mas precisava de muita coisa para se tornar aquilo lá num bom negócio, num bom investimento. Então eu comecei a usar práticas, tipo, eu via que precisava vender mais, tá, tem que vender mais. Como que eu vendo mais numa banca 3x3? Como que eu dou mais acesso para as pessoas chegarem, a sentar, né? Eu olhava, nossa, a pessoa chega, come em pé e vai embora. Meu Deus, isso é horrível, pensava comigo, né? Um monte de gente em volta da banca, aquele sufoco. Não, preciso sentar essas pessoas. Comecei a colocar uns banquinhos em volta. Já deu um efeito. Aí eu vi que aquilo lá dava certo. Falei, agora tem que colocar umas mesas. Mas eu falei, colocar umas mesas, mas como? No sol, né? Não tem como. Comecei a puxar uma lona. Ficava tudo muito improvisado. Eu falava, não tá legal isso daí. Aí eu vi na internet, na época eu vi umas tendas. Falei, eu vou comprar essas tendas. Aí eu lembro até hoje, quando a tenda chegou, meu marido falou, o que é isso? Eu abri, foi aquele susto, pedindo a Deus que não fosse pesado aquilo lá. A primeira coisa que eu peguei, levantei a 50 quilos. Falei, ufa, 50 quilos dá pra carregar. E coloquei uma tenda. Foi uma novidade, todo mundo vindo na feira. Nossa, olha, tem uma tenda atrás com mesas, né, pra sentar. Eram 4 mesinhas na época. Aí, de repente, quando menos espera, eu já tava lá com... Hoje tem, acho que 10 tendas atrás. Acho que umas 50 e poucas mesas, ainda não dá. E foi assim, ao longo prazo, né? Mas é uma forma que eu pensava, eu tenho que vender mais. Mas como que eu vou vender mais? Como que eu vou atrair essas pessoas pra feira? Essas pessoas podem ir no shopping, sentar. Podem ir numa lanchonete fixa, sentar na sombra, né? Não tem sol, não tem chuva. Eu sempre enfrentei muita resistência. Quando eu comecei, muita gente falou, na época, anos atrás, a própria fiscalização, nossa, mas não pode. Porque isso daí é só esse espaço aqui. Então eu sempre tive que brigar por espaço. Na verdade, eu construí a minha vida brigando por espaço, sempre. Mas eu nunca desisti. Eu sempre achei que aquilo que eu queria, aquilo que era certo, correto fazer, eu ia em frente e fui encarando tudo na minha vida. Sempre falo com meus filhos também. Sempre me coloquei no lugar do outro, mas sempre busquei o meu lugar. Eu nunca passei por cima de ninguém. Talvez eu tenha chegado até mais devagar do que poderia, porque eu sempre respeitei o lugar do outro também, mas eu sempre fui buscando o meu, para chegar e pra transformar aquele empreendimento, aquela feira, né, em algo assim maior. Eu não queria só apenas estar ali na feira, porque, como eu te falei, eu tinha a oportunidade de trabalhar, eu tinha a profissão, depois eu fiz faculdade, mas eu queria transformar aquela barraca num grande negócio, e eu sempre vi potencial para isso, né? Então, começou por aí. Você já estava formada em administração de empresas quando você iniciou o negócio com o pastel? Não, eu trabalhava na parte financeira, mas ainda não tinha faculdade. Eu aprendi muita coisa, trabalhei no escritório de contabilidade, lá no próprio União Barbarense também.
Muitos meus filhos já crescidos, eu tinha muita vontade de fazer faculdade, mas morria de dó, eu já tinha pouco tempo com eles, né? Porque eu fazia feira, acordava de madrugada. Então você fica aquele sentimento, né, que mulher tem de deixar o filho pra ir pra escola. E eu olhava e falava, não é hora ainda, não posso deixar ele sozinho, é muito pouco tempo que eu tenho com eles, não posso. Então eu fui adiando. Daí eu lembro quando a minha filha fez 14 anos, no caso meu filho tinha 10, né? Eu falei, não, agora é hora. Daí eu podia ir, às vezes eu levava ele junto comigo, pra ele conhecer o pessoal da faculdade e tal. E eles me apoiaram sempre também. Aí que eu fui pra faculdade, porque eu não tinha mais essa culpa, sabe? De deixar eles, né, pra ir fazer a faculdade. O pastel da feira é bem tradicional em Santa Bárbara do Oeste. E tem histórias sobre o pessoal que ia na feira depois das baladas, dos bailes de sábado à noite. É isso mesmo, Leia? É isso mesmo, mas tem toda uma história atrás disso. Que é o seguinte, quando eu casei com o Joel e a gente começou a fazer as feiras em Santa Bárbara, que também tem uma história atrás disso, a gente não era conhecido em Santa Bárbara. Então, eu cheguei a fazer a feira de domingo, que hoje, que a nossa banca é a banca que mais vende ali no domingo, nossa, é um sucesso, a gente tinha feira que a gente vendia 10 pastéis. Então era até constrangedor você ficar ali, porque era o japonês, né? O pessoal tinha costume de comer pastel do japonês, era só o japonês que vendia, era uma tradição. E as pessoas não davam oportunidade de ver que o nosso pastel também era bom e a gente sabia que era bom. O Joel sempre foi aquela pessoa que sempre se dedicou ao máximo de fazer tudo com muito capricho, com muita qualidade. Ele sempre falava, eu faço como se fosse para minha mãe comer. Então você pode comer que você está garantido. Então a gente falou assim, se a gente começasse a ir aonde os jovens estão, porque pelo menos a gente vai ter a oportunidade de eles conhecerem o nosso pastel e ver que é bom. Então não adianta, eles não vão vir até nós, né, com essa crença, né, do pastel do japonês. Aí a gente começou a fazer os campos de futebol, né, onde o pessoal não tinha outra opção, tinha que comer pastel nosso, porque era só a gente. Aí eu falei pro João começar a fazer as escolinhas. Daí eu comecei a fazer as escolinhas, né, da cidade, todas as escolinhas que tem, acho que eu já trabalhei. Em festa junina, em formatura, final do ano, dos pequenininhos. Então as pessoas, nossa, pastel é bom, né? É bom, né? A gente tá na feira, tal. Aí de repente você via alguém que tava ali, que já foi pra feira, falava, eu vou comer ali porque eu já comi na escola, é bom. Aí a gente falou assim também, e agora tem a feira, e a feira? Aí nós começamos a ir de madrugada, porque naquela época o pessoal saía dos clubes, né? 1h da manhã, 2h da manhã, a gente ia meia-noite. A gente fazia 2 feiras no sábado, de manhã e à tarde, chegava 9h da noite, dormia 3 horinhas e ia pra feira, além do centro. Aí o pessoal saía dos bailes e ia. Também a mesma coisa, porque os japoneses eles montavam 5 horas só, por horário da feira. Teve vezes a gente desmontar no horário da feira e ir embora porque a gente não tinha mais pastel, porque a gente tinha vendido tudo da madrugada. E também foi uma forma do pessoal conhecer, né? E depois, que eu costumo falar, hoje tem pai de família que comia com a gente quando era adolescente, que tem os seus filhos que comem com a gente hoje, que já casou, quer dizer, a gente sente velho até, porque é muito tempo, né? São 40 anos. São 2 a 3 gerações já que conheceu o nosso pastel lá atrás por causa disso e é freguês fiel até hoje. Então, quer dizer, foi uma construção, né? Não foi tipo, você chegou e falou, eu vou chegar, vou montar minha banca aqui e vou ver o que vai dar. Não. A gente procurou essa clientela, né? A gente conquistou ela, a gente procurou primeiro qual que seria o espaço ideal para a gente conseguir, né? Trazer eles pra gente e depois que a gente trouxe, a gente conseguiu manter também, que é o mais importante, né? Conseguiu manter através da qualidade, através do nosso atendimento, muito respeito e consideração que a gente sempre teve por todos eles, porque eles que construíram, né, a nossa história, apesar de toda a nossa dedicação. Você falou do seu começo na empresa Joel e Leia Pastéis, mas a empresa, como é que ela começou? Foi assim, o meu sogro trabalhava na usina Santa Bárbara e nessa época meu marido era pequenininho ainda e ele se acidentou na usina Santa Bárbara e ficou tipo 1 ano de cama, depois ele até aposentou por invalidez, mas ficou 1 ano parado e a minha sogra tinha o Joel e mais uma filha pequena e mais 2 mais adolescentes. Aí a minha sogra se viu desesperada, tendo que sustentar, né, a casa. Ela começou a vender salgadinho de porta em porta nas fábricas da cidade. Ela ia na hora do lanche, né, das fábricas da cidade, todo mundo conhecia ela, vendendo salgadinhos. Aí depois ela começou a vender para bares, aí o Joel mesmo fala que ele saía com a cestinha de salgado, ele e a irmã dele, para vender dos bares aqui da cidade. Aí com o tempo ela falou, mas eu vou montar uma banca na feira. E ela começou a banca na feira, na verdade, com espeto. Mas ela fala que ela via, né, o espeto não vendia, né, quem vendia era o pastel e tal. Daí ela falou, não, vou colocar o pastel também. Só que não tinha estrutura nenhuma, ela não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Tinha um rapaz que tinha uma carroça, um senhor, ele que carregava as coisas para ela na carroça e ela ia de madrugada, colocava tudo na carroça e ia para a feira. Então eu falo que isso é uma coisa que mexe muito com a gente, porque hoje a gente vê que tem perua, tem caminhão, tem tudo, né? E saber que tudo começou lá atrás, né? Numa dificuldade tão grande, né?
Ela, na verdade, foi ela que começou. Ela e o filho dela mais velho, que hoje é o dono da Massa Biglar. Os dois começaram lá atrás, vendendo na feira. Depois foram para várias regiões, foram para Limeira, tiveram feira muito tempo em Limeira, tiveram feira em Cordeirópolis também, muito tempo. E nisso o Joel e a Edna foram crescendo também, né, trabalhando junto. Até que depois, quando eu me casei com o Joel, aí que eles dividiram. Aí o Josias quis investir mais na parte da Biglar, né, da massa, para mercado. E o Joel sempre gostou de feira, o Joel nunca quis envolver num ramo de massa para o mercado. O Joel falou, não, eu gosto de fazer feira, eu gosto desse contato com o povo e tal. Então a gente ficou mais exclusivo assim para feira mesmo, ele nunca teve esse interesse. E tem outra história ainda em cima disso. Com o tempo também, o filho mais velho da minha cunhada, a irmã do Joel, também começou a trabalhar na feira com a gente, começou a trabalhar na massa também com esse meu cunhado e começou a aprender também tudo de massa, de vendas, e hoje ele tem uma empresa dele também, de massa, que é a Landarim, é o Kleber Saqueto. Você tem muito orgulho, porque aí ele começou lá, junto com a gente. Empreendeu também, porque ele é muito empreendedor. Começou, do nada também, num salãozinho, lá não sei aonde. E hoje ele vende massa para os Estados Unidos, para a Europa, Portugal, sabe? Para a Inglaterra. Ele vende massa para vários lugares, e aqui também, né? No Brasil também. Então a gente pensa, tudo começou lá, né? Com a minha sogra lá atrás, uma barranquinha de pastel, de repente influenciou um, influenciou outro, né? E todo mundo, assim, cresceu, né? Tem a minha cunhada também, que tem banca na feira também, é outra irmã do Joel, que hoje os filhos dela também tocam o pastel, que é o Que Pastel. Então é muito legal a gente ver tudo isso. Você disse que houve certa resistência para você colocar em prática as mudanças que você achava necessárias para melhorar o atendimento na feira. Por que você considera que isso aconteceu? São várias coisas, mas eu acho que o preconceito sempre é o que mais pegou nessa história, porque, veja bem, você pensa, numa barraca de feira. Então eu via, cada vez que eu chegava com uma ideia, a primeira ideia mesmo foi a expansão das mesas, da tenda. Não, por que isso? Não, é esse espaço só que você tem. Não, eu não tinha esse espaço só, eu tinha uma rua inteira para crescer ali, eu tinha o espaço todo para ter mais ideias, eu tinha a cabeça cheia de ideias. Então eu falava, não tá certo isso, por que esse espaço só? Eu ficava com aquela impressão que as pessoas queriam me reduzir só aquilo ali. E eu com a cabeça cheia de ideias para crescer, para inovar, eu pensava comigo, eu não posso deixar essa feira parada no que tá. Porque daqui a alguns anos, se eu deixar parada no que tá, não vai existir mais. E eu pensava, como que vai ser? Se eu tô me dedicando tudo a isso para transformar isso em um grande negócio, eu tenho que pensar a longo prazo. Eu tenho que pensar que as pessoas vão mudando, as pessoas querem coisas diferentes, querem sabores. Eu colocava sabores e pastéis diferentes, não era só carne, queijo, pizza a mais. Então, quer dizer, são várias coisas que eu fui mudando, que de repente você fala, não, mas aqui não é nenhuma lanchonete para ter tudo isso. Não, eu pensava comigo, não é uma lanchonete, mas é a minha barraca de pastel, é na feira e vai ser diferente. Eu lembro quando eu coloquei a maquininha de cartão, quando eu pedi eletricidade na feira, mas é eletricidade para quê? Às vezes as pessoas nem se informam, que nem, por exemplo, eu tenho a barraca na feira, mas eu tenho uma empresa aberta, eu pago os impostos e não é pouco, eu lanço notas, eu contabilizo tudo que eu passo, maquininha de cartão, tanto é que nem é microempresa, é EPP. Então, quer dizer, eu preciso de todos os recursos de uma empresa normal. Eu não tenho como eu simplesmente chegar na feira como ambulante e manter uma banca de pastel. Eu vou estar irregular, eu vou estar sonegando imposto, eu vou estar totalmente fora da lei, principalmente da lei fiscal. Tem funcionários registrados, entre eu e o Eu Amo Pastel do Bruno, a gente tem 15 funcionários registrados, então quer dizer, são muitas coisas que a gente tem que andar certinho, fazer, que a gente precisa de todo o recurso, todo o conceito de uma empresa normal, porque é uma empresa normal, é uma lanchonete como... Então eu via que as pessoas tinham esse preconceito. Eu sentia que as pessoas, às vezes até hoje, pensam que a pessoa é feirante porque ela não teve outra oportunidade, né? Não tem lá, coitada, não tem outra oportunidade, vai fazer feira. Não! Ao longo desses 40 anos, eu vi muitos, mas muitos feirantes mesmo que perdeu emprego, realmente perdeu emprego, não teve outra opção, foi vender alguma coisa na feira, mas não voltou mais para o emprego anterior, de profissão, engenheiro, advogado. A gente viu muita gente que empreendeu ali dentro da feira, que cresceu com a sua banca, viu que era um bom negócio, né? E ficou ali, construiu seu patrimônio ali dentro da feira. Então, quer dizer, não foi excluídos, não. E mesmo porque, como eu falei, a história da feira em si começa lá atrás, as pessoas que tinham sítio, né? Tinha fazenda, tinha pequenos negócios assim na área rural e vinha vender seus produtos na cidade, né? Era uma oportunidade de vender. Na verdade, começou dessa forma. Então, quer dizer, temos, né, vários tipos de feirantes ali, mas a maioria já teve um bom emprego, a maioria já teve uma boa colocação, tem uma profissão, mas preferiu estar ali. Então, quer dizer, foi uma escolha também
Se alguma vez não foi uma escolha, não estava ali porque não tinha outra oportunidade, eu garanto para você que hoje em dia, acho que 95% pelo menos dos feirantes que estão ali, estão porque se transformou, né, num bom negócio para eles. Se tornou um investimento, né? Às vezes eu sinto isso, que as pessoas não veem. Eu tenho que falar o tempo todo o que é o Joel e Leia Pastéis. Eu fico, às vezes, até indignada, porque às vezes eu tenho que falar da minha vida pessoal, às vezes eu tenho que falar do patrimônio que eu conquistei na feira, de tudo que eu tenho, de tudo que muitos feirantes têm, para as pessoas entenderem que aquilo lá é um negócio, é uma empresa, as pessoas ali merecem respeito, porque pagam imposto, porque gera emprego, né? Tem funcionário registrado. Então, quer dizer, gera economia. Nós somos também, de certa forma, formadores de opinião, porque ali na feira você tem contato com tudo. Você vê em época de eleição, principalmente, o pessoal baixa na feira. O político vai na feira, porque ele sabe que é ali que o povo tá. Ele sabe que é ali que dá o feedback da situação dele, política, da situação da cidade. Então ali a feira, na verdade, é um retorno de tudo que está acontecendo. Se choveu lá não sei aonde, na feira vai ser comentado. Se aconteceu alguma outra tragédia na feira, vai ser comentado. Se aconteceu alguma coisa boa na feira, vai ser comentado. Se não comentou na feira, porque não existiu. A feira é a internet do povo, na verdade. Então eu sinto muito isso, né? E às vezes as pessoas não têm essa dimensão do que é a feira. Feirantes também são formadores de opiniões, porque o que a gente fala ali muitas vezes, a gente tem que até tomar cuidado. Eu vejo em época de eleição mesmo, eu falo para os meus funcionários, gente, procure não se posicionar para os clientes principalmente, porque nós somos formadores de opinião. Às vezes a gente pode agradar e pode desagradar. Então a gente permanece neutro, na maioria das vezes, né? Guardando a opinião da gente, porque a gente sabe o poder que a gente tem ali na feira. Então a gente tem essa responsabilidade de não influenciar, né? Nem de uma forma errada ou de uma forma positiva, mas não influenciar, porque realmente é um grande poder que a gente tem na mão como feirante. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Vanderleia Moura Moraes, a Leia do Joel e Leia Pastéis. E como começa esse preconceito sobre ser feirante? Começa, eu acho, que pelo primeiro passo. Nossa, é só um feirante. Por que tá querendo tudo isso? É só uma feira. Não é uma feira, é um negócio. Então, vamos abrir essa visão, vamos empreender, né? Feira não é desqualificação de ninguém. Começa por aí. De repente você começa a adquirir coisas. Nossa, mas adquiriu isso na feira? Sendo feirante? Não, adquiriu isso porque está empreendendo, porque está trabalhando, né? Está chegando em algum lugar, está conquistando coisas, está gerando emprego. E às vezes quando não é uma pessoa assim muito instruída, você até aceita, você fala, não, é normal, né? Faz parte da cultura. Mas às vezes você vê pessoas que têm o dever de entender o que é uma feira, o que é empreender nesse país, o que é você ser um microempresário. Essa pessoa devia dar o apoio necessário para a gente realmente, para a feira não ficar só daquilo ali. Estrutura da própria feira mesmo, deixa muito a desejar a estrutura. E eu vejo, às vezes falta recurso, mas falta uma visão, falta um olhar melhor para a feira, para ver, entender. A maioria das pessoas que na Feira Central de Santa Bárbara passa por aquela feira. Então, no mínimo que elas deveriam ter uma estrutura para chegar, sentar. Como eu falei para você, às vezes chove, né, alaga tudo, não tem um espaço legal. Poxa, a nossa feira de Santa Bárbara, ela é conhecida e reconhecida na região toda, principalmente a Central, com uma das melhores feiras, com uma estrutura, né, assim, de venda muito grande, mas a estrutura física para receber aquela parte de trás, a pessoa sentar, ficar ali, conhecer, é muito precária ainda. É pouca coisa que se precisa, mas eu acho que ainda falta esse olhar, né? Então eu vejo essa falta desse olhar, uma forma de preconceito também, porque de repente a gente vê muita coisa, né? A cidade está se transformando, a cidade está cada dia mais linda. A verdade tem que ser dita, a cidade está uma cidade muito bonita. Então, quer dizer, só falta olhar um pouquinho mais, ainda falta alguma coisa para ser olhada, né? Quando você ouve, é só um feirante, isso significa o que para você? Significa que você tá ali, tá bom demais do jeito que você tá. Se você quisesse coisa melhor, você tem que sair dali. Você é só um feirante. Sua barraquinha tá aí, tá ótimo. Você quer coisa melhor? Então vai trabalhar numa empresa grande, vai procurar outro emprego, vai montar uma lanchonete fixa. Quando eu criei o Eu Amo Pastel, que é do meu filho, do Bruno, que é o espaço físico lá, que é lindo, nossa, muito lindo, eu vi muitas pessoas se aproximarem, nossa, que lindo que ficou, vocês mereciam, né, lindo, não, realmente ficou lindo, mas lindo é a feira, aquilo tudo veio da feira, né, meu patrimônio veio da feira, eu não teria conquistado nada daquilo ali se não fosse a feira, se não fosse o nosso ponto, o nosso empreendimento na feira. Então, mas eu vejo que ninguém chega na feira e fala, nossa, que lindo, você tem uma barraca na feira, né, você conquistou tudo na sua vida, você
tenho uma filha médica, né? Eu falei, você formou sua filha médica, seu filho fez a faculdade de administração, tem uma empresa, né? Tudo graças à feira, não. As pessoas esquecem. Acho que tudo que veio do Eu Amo Pastel, da pastelaria linda, maravilhosa, né? Mas não, veio da feira. Não pode olhar para o feirante e achar que cada vez que o feirante faz uma solicitação ou pede alguma coisa, fala assim, não, seu lugar é aí, tá ótimo, se você quiser coisa melhor, você saia daí. Não, ele merece coisa melhor aonde ele está, ele merece fazer o melhor aonde ele está. E ele teria recurso para isso se tivesse uma visão melhor a esse respeito. Mas eu percebo que as pessoas, não, você é feirante e tá ótimo demais para você isso daí. Na sua opinião, para essas pessoas que têm preconceito, a profissão de feirante é considerada um subemprego? Com certeza. Isso que eu acho injusto. Quando ela passa a te conhecer, ela saber o que você tem, tudo que você conseguiu através da feira, a sua situação financeira, seu patrimônio, aí ela começa a te respeitar. Eu acho injusto. Né? Você não tem que ser respeitado pelo aquilo que você conquistou na sua vida. Você tem que ser respeitado pelo seu emprego, pelo seu comércio, porque você trabalha honestamente, porque você acorda cedo, você tem uma atividade para você sustentar a sua família. Então, quer dizer, o respeito e a consideração tem que ser por ali. Né? Não pelo que você conquistou através daquilo. Não importa, você trabalha numa empresa a vida toda, peão numa empresa, e o outro é o diretor da empresa. Então, quer dizer, o diretor da empresa vai ter mais respeito porque ele vai conseguir, lógico, muito mais coisa do que o peão da empresa. Não, você tem que ser respeitado porque você trabalha, porque você acorda cedo, porque você tem um sustento da sua família, uma forma honesta de trabalhar. Então, só por aí, você já tem que ter esse respeito das pessoas, porque você também presta serviço, as pessoas vão lá na feira. Então, eu acho que essa discriminação não só na feira, como a gente sabe que tem muitas outras profissões também que tem, mas eu enquadraria o feirante e muitas vezes nessa colocação, que eu acho muito injusto, muito mesmo. Você mencionou que o local da Feira Central de Santa Bárbara do Oeste não precisa de muito para ficar melhor. Se fosse você responsável por fazer alguma melhoria, o que seria? Para começar, eu começaria a frequentar a feira. Frequentar a feira, todos os dias da feira, para acompanhar qual é a vida, quais as necessidades dos feirantes. Tipo, são coisas mínimas, às vezes, que a pessoa precisa para dar uma estrutura melhor ali para a feira, para receber melhor as pessoas na feira. Por exemplo, a parte elétrica. A nossa parte elétrica na feira, a iluminação, é uma coisa assim precária, a gente não tem energia disponível corretamente como deveria ter. E hoje em dia, se vê, eu levo na feira, eu tenho um sistema na feira, porque eu preciso emitir nota, eu tenho computador, eu tenho máquina de cartão, você precisa colocar um ventilador, precisa colocar um exaustor no trailer. Então são várias coisas que você precisa na feira, que não é luxo. Energia na feira é essencial. Eu lembro que um tempo atrás eu mandei um ofício pedindo energia para um bairro lá no Jardim Europa, onde eu faço feira, e eles me responderam que desde que a feira existe, a única barraca que precisava de energia era a barraca de pimenta, para moer pimenta e café. Desde que a feira existe, são mais de 50 anos, eu nem existia. E a gente não conseguiu. E hoje a gente pega energia de um açougue lá no Jardim Europa, que ela é a nossa amiga, a gente paga um valor para ela, a gente consegue a energia dela. Então, quer dizer, é uma coisa precária. Por quê? Porque não tem visão, porque não tem uma política voltada para esse setor. Outra coisa, que na feira de domingo, quando eu falei você, a estrutura, a gente tem onde a gente coloca as mesas ali. A gente é tudo precário, o chão tudo desnivelado, se chover vira barro. Porque se eu chego na feira e vejo isso, eu falo, não, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Não precisa ser muita coisa, vamos nivelar esse chão, vamos fazer isso, vamos deixar coisa de boa vontade de olhar, de querer fazer alguma coisa. Os feirantes ver o que eles precisam, precisa disso, as barracas, você tem condição de melhorar isso aqui? Tem, não tem, vamos ver o que a gente pode fazer. Então são coisas para deixar uma feira que já é bonita, mais acessível ainda para as pessoas que vão, para as pessoas que falam, olha como que a feira de Santa Bárbara está ficando diferente, olha a estrutura que a feira de Santa Bárbara tem. Quando eu coloquei as tendas, todas as regiões copiaram de mim. Daqui de Santa Bárbara, eles vinham falar, na feira de Santa Bárbara tem uma barraca que colocou tenda, colocou mesa. O pessoal começou a copiar daqui de Santa Bárbara. Então, quer dizer, são coisas que a gente faz, que as pessoas veem, e os outros feirantes também fazem, feirantes lá em Santa Bárbara tem uma barraca que faz isso. As pessoas começaram a copiar. Agora eu coloquei o trailer na feira, num dia, na outra semana, todo mundo já começou a copiar, porque a barraca de pastel é muito insegura. Já aconteceu de chover, o vento levar, acontecer acidente. Então, já vamos colocar o trailer. A gente montou um trailer bem legal, bem bonito. O pessoal ficou, nossa, que lindo. Você não faz ideia da dificuldade que a gente teve também até para colocar esse trailer, porque tive que mudar a lei, né? Porque tinha uma lei que não podia. Então, quer dizer, são barreiras que a gente tem que ir quebrando o tempo todo.
Eu fico às vezes até meio revoltada, porque às vezes você não pode simplesmente chegar e falar, pedir tal coisa. Às vezes eu tenho que chegar impondo. Na maioria das vezes eu tenho que chegar já em um tom meio agressivo, sabe, assim, impondo aquilo que eu quero. Porque simplesmente às vezes eu chego e peço, às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Então já chego e falo, eu quero isso, isso, isso. Ah, não, eu quero isso, isso, isso. Então, quer dizer, eu não precisava disso, né? Poderia ser uma coisa mais até sugerido, né? Por outra pessoa do que eu chegar e ter que impor isso. Leia, vira e mexe tem boato dizendo que a Feira Central vai mudar de lugar. A feira vai mudar de lugar? Não, a feira não vai mudar de lugar. Simplesmente porque quando o prefeito Denis, na primeira gestão dele, assumiu, teve uma reunião com ele, um dos pontos que eu toquei com ele foi justamente isso. Feira muda, não tá bom aqui, muda pra lá, não sei quem reclamou daqui, muda pra lá. Falei, não. Quando você muda uma feira, você está mudando uma empresa de lugar. Isso reflete na quantidade de funcionários que você tem que dispensar, isso reflete na venda. Eu até dei um exemplo para ele, falei, por exemplo, um supermercado bom que está aqui no centro, que vende super bem. De repente o vizinho está incomodado, o supermercado vai fechar as portas, vai mudar para outro bairro? Não vai. E aí o prefeito Denis fez esse compromisso. A gente teve uma reunião lá, uns feirantes com o prefeito, ele teve esse compromisso com a gente, que a partir de então nunca mais mudaria feira na cidade sem uma reunião prévia, um conceito de que realmente aquilo ali seria melhor para todos. Não simplesmente por causa de uma reclamação. O Joel começou a fazer a feira do Molon, não tinha nem asfalto, pra você ter ideia, na rua. Não tinha asfalto. As casas vieram depois. Na maioria das vezes, é um morador, né? É uma pessoa que reclama. E sendo que os outros, não, tá de boa, pode ficar feira aí. Então, quer dizer, a gente não queria mais ser abalado por esse tipo de situação. Por causa disso que eu falei para você, quando você mexe na estrutura da feira, você mexe em tudo, nas vendas, né? Você tem funcionários, você tem dívidas, você tem imposto, tem tudo que você paga relacionado àquilo que você vende. E quando você mexe na receita da feira, várias coisas que são abaladas. Então, ele teve esse compromisso com a gente, que isso não aconteceria mais. Então, quanto a isso, eu fico tranquila. Se precisar eu lembrar desse compromisso, né? Eu lembro, tranquila. Minha memória é boa. Eu falo, lembra do compromisso? E isso passou do Denis e passou para o Rafael. Então, eu tô ali. Tô sempre lembrando se for preciso. Leia, o quanto você gosta de pastel? Quando eu trabalhava no União, vendia pastel no bar, né, do União. Aí eu morava longe, eu morava lá no Rochelle, então eu almoçava pastel. Eu saía na hora do almoço e ia lá comer pastel. E tinha um amigo meu, na época, ele nem conhecia o Joel ainda. Ele chegava e falava, nossa, você gosta de pastel, hein? Gosto muito. Chegava outro dia, nossa, mas você come pastel? Você é a rainha do pastel. Eu falava, eu adoro pastel, sempre gostei de pastel. Aí passou anos, né, uns 3 anos, conheci o Joel. Casei com o Joel, né, Joel do pastel. Aí um dia encontrei com ele e falei, você não vai acreditar o que aconteceu na minha vida. Casei. Adivinha com quem? Ele já pensou que alguém do meio ali do União, algum jogador, né? Falei, não, dei o golpe do pastel. Ele falou, eu casei com um pasteleiro. Ele falou, então casou com a pessoa certa, deu o golpe do pastel mesmo. Gosta tanto de pastel que casou com o pasteleiro. Leia, é verdade que os brasileiros, e principalmente os barbarenses, amam pastel? Amo pastel. Na verdade, eu acho que o meu slogan da feira sempre foi Eu Amo Pastel. Então, o meu logotipo também ficou Eu Amo Pastel, porque é demais, gente. A gente tem feiras aqui em Santa Bárbara, muito mais que muitas cidades da região. Na feira do centro mesmo, chegou a ter 10 pasteleiros e todo mundo vendeu. Hoje acho que é 8, se eu não me engano. Nisso daí você vai nas feiras grandes, muitos tem 4 pasteleiros. Então aqui é uma cultura mesmo do pastel. O pessoal gostar de pastel de uma certa forma assim, surreal. Criou essa cultura do pastel em Santa Bárbara muito grande. Porque, na verdade, o nosso pastel também é muito bom. Vem pessoas de São Paulo que comem, né? São Paulo, fala, nossa, mas o pastel de vocês é muito bom, o pastel é muito sequinho, é muito isso. No começo a gente achava que estava falando mais para agradar. Depois a gente começou a ver, nossa, a gente se consolidou. Realmente a gente tem um dos melhores pastéis aqui do estado de São Paulo, posso garantir. Eu agradeço a Vanderleia Moura Moraes, a Leia, feirante, administradora de empresas, empresária, empreendedora, proprietária do Joel e Leia Pastéis e criadora do Eu Amo Pastel. Obrigada, Leia, por participar aqui no Multidom. Eu que agradeço você, essa participação minha, falar um pouco mais desse mundo, né, da feira, dos feirantes, né. É muito importante falar, porque às vezes a gente falando, às vezes tem coisas que as pessoas só percebem quando a gente fala. E que sirva pelo menos para um olhar diferente, né, que se ajudar de alguma forma é importante, mas também se não for para ajudar, só para das pessoas saberem como que é esse mundo, né, da feira, quando estiver na feira, olhar para um feirante, já saber que quem está ali, então já valeu a pena. Muito obrigada. Uma das palavras que eu sempre criei os meus 2 filhos, assim, falo, olha, você nunca esqueça de 2 palavras muito importantes que você tem que levar para a vida de vocês. Gratidão
Gratidão, porque quando você é grato às pessoas, você sempre vai lembrar de tudo de bom que a pessoa fez pra você. E ser solidário, sabe? Sempre se colocar no lugar do outro. Nunca, jamais, se alguém falar, a Leia fez isso, você para e pensa, nossa, mas será que a Leia queria que fizesse isso com ela? Não, a Leia não queria, então a Leia não fez. Você pode ter certeza que a Leia não fez. Porque eu não queria que fizesse isso pra mim. Se eu não queria, a Leia também não queria. Então eu sempre falei isso para meus filhos. Você transforma as pessoas assim. As pessoas sempre sabem olhar o outro, sabem sentir a dor do outro, ver o que o outro passa. Então, se você vê o que o outro passa, você nunca vai querer aquilo para você, né? E você se solidariza com o outro também, porque você vê que a dor do outro também é importante. E a gratidão, todas as pessoas que te ajudam, às vezes por poucas coisas, as pessoas que te apoiam. Então, quer dizer, você tem que ter gratidão, independente se é uma pessoa anônima, se é um político, se é alguém da família. Mas a gratidão, que eu falo que tem gratidão pela minha família, pelas minhas irmãs, que quantas vezes não ficaram com a Bruna e o Bruno para eu fazer festa, fazer campo de futebol, fazer madrugada, né? Então, quer dizer, eu tenho muita gratidão por muita gente nessa minha vida. E quando eu brigo por uma coisa assim, eu vou assim na minha verdade. Eu não engano ninguém, não sou agressiva, não, eu sou decisiva, entendeu? Eu brigo por aquilo que eu não sou aquela pessoa barraqueira que sai fazendo barraco. Não. Eu sou decisiva. Se eu chegar aqui e falar pra você, olha, Marta, eu queria isso. Você fala, não, Léa. Eu falo, Marta, mas você prometeu pra mim. Você falou pra mim aquele dia que era assim. Então, nada mais justo que você cumprir aquilo que você falou pra mim. Né? E eu vou argumentando com você. Então, quer dizer, não fale pra mim aquilo que você não vai cumprir, porque eu vou levar a sério aquilo lá. Porque se eu prometer uma coisa pra você, ou se eu falar uma coisa pra você, eu vou cumprir. Seja em algum assunto profissional, seja em horário, seja em qualquer coisa, eu vou cumprir. Porque deu o que der, eu vou cumprir, porque eu falei pra você. Eu tinha um emprego bom, né? Eu estudei. Meu marido, a vida dele foi a feira. Né? Então, quer dizer, ele construiu a vida da feira. O meu marido vem da areia no deserto. Então, quer dizer, foi uma junção minha, né? Na minha vida profissional, assim, como empreendedor, e ele como vendedor. Então, quer dizer, foi uma parceria muito boa. Então, eu falo assim, não, isso não pode se perder, isso não pode ficar esquecido, né? Isso aí é muito importante. Então, quando as pessoas mexem com o lado feirante da Leia, eu lembro de tudo isso, sabe? Tudo que eu passei. Nossa, e não foi fácil. Foi uma vida muito sofrida, entendeu? Para chegar onde a gente chegou foi muito sofrido. Mas não foi assim, não é um sofrimento que me causa mágoa, que me causa revolta. Não, é um sofrimento assim que me causa prazer, sabe? Saber que eu consegui, que eu venci. Em nenhum momento eu lamentei de ter que trabalhar muito, ter que fazer isso. Não, foi uma alegria para mim. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.